Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, Romanos capítulo 10, vamos ler 3 versículos, versículos 8 a 10. Livro de Romanos, no capítulo 10, versículos 8 a 10. Enquanto vocês encontram aí o texto, eu quero dizer uma palavra antes da pregação para a igreja. Queridos, nós sempre podemos ser melhores, tá certo? Você, eu, toda a primeira igreja sempre pode ser melhor. Nós podemos a cada domingo, a cada mês, ser melhor, fazer realmente o melhor para Deus. O Ministério Acolher vem justamente para nos ajudar a sermos melhores. As nossas necessidades, elas vêm procurando pessoas que possam servir, mas servir de uma forma melhor. Nós estamos precisando na área de música, na área de louvor, na área de ensino, na área de ministério infantil, tudo isso são necessidades. E nós temos que crescer com isso através das necessidades. As necessidades é algo que mexe com a nossa maturidade, com o nosso crescimento da igreja. Se estamos tendo essas necessidades, é sinal de que estamos crescendo. E cada vez mais que estivermos crescendo, as necessidades irão aumentar e nós precisaremos mais de pessoas, de voluntários e tudo mais. Não sei, deve ser característica mesmo aqui nossa, né? Parece que o primeiro impacto é a gente ficar na nós. Segundo, esperar que outros vão se voluntariar, eu vou ficar aqui na minha. Até que parece que a gente precisa ir lá, no irmão, na irmã, para dizer, por favor, socorro! Gente, isso não é uma mentalidade de pessoas maduras, né, de uma igreja madura. Então, por isso que nós, né, podemos ser e fazer as coisas melhores. Nós podemos ser melhores e nós podemos fazer especialmente para Deus. Especialmente para Deus, nós temos que fazer realmente de um modo bem especial. Hoje à noite nós iremos falar sobre 2 passos para a eternidade. Às vezes nós pensamos que a eternidade está tão distante de nós. E a Bíblia nos dá determinadas chaves, determinadas orientações para dizer que a eternidade está tão perto, tão perto. E às vezes nós precisamos dar apenas passos, né, para alcançar. Esse texto de Romanos 10, que vamos ler agora, fala justamente desses 2 passos que nós devemos dar para a eternidade. Versículo 8, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então veja bem como a Bíblia dá a orientação necessária e a Bíblia mesmo nos diz que a eternidade está tão próxima de nós. Versículo 8, porém que se diz, a palavra está perto de ti. A palavra de Deus está perto de ti. Perto de ti. Os passos são decisivos para a nossa vida presente e futura. Caminhar na direção certa trará realmente uma tranquilidade, um desenvolvimento maior, quando nós damos os passos decisivos na direção correta. É melhor dar 2 passos decisivos na direção certa do que uma caminhada longa de muitos passos na direção errada. 2 passos na direção correta muda completamente o nosso destino. Quando Neil Armstrong pisou no solo lunar em 1969, a maioria de vocês nem tinha nascido ainda, né? Eu tinha apenas 8 anos, mas me lembro de muita reportagem da época. Ele disse assim, uma pequena pegada, um grande passo, porém, para a humanidade. Alguns anos mais tarde, o grande pregador Billy Graham disse, lembrando deste evento de 1969, ele disse assim, o maior evento da humanidade não foi o homem pisar no solo lunar, mas o Deus Todo-Poderoso ter pisado no solo do nosso planeta. Então, este sim, o maior evento da humanidade. Recentemente, né, já passou algumas vezes, mas aquela série Jesus, né, que está passando novamente, né, uma repetição na Record. Mas você vê como é uma série bem interessante. Vocês sabem, né, que a pastora tem um irmão, que ele é acamado, ele vive 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias por mês, deitado numa cama hospitalar. Mas quando chega aquela hora de Jesus, ele diz, mãe, bote aí na Record que eu quero assistir aquela série Jesus. Incrível, né? Incrível como a palavra está perto de ti. A chave que nos leva a dar os passos certos estão perto de nós. Na tua boca, no teu coração, isso é a palavra da fé que pregamos. Então, os passos, sim, os passos são decisivos e importantes, e eles determinam onde nós iremos passar nossa eternidade. Agora, queridos, nós estamos falando nessa noite sobre 2 passos importantes para a eternidade. E, às vezes, nós dizemos, eu já dei esses 2 passos, eu já
já fui recebido por Jesus. E nós pensamos que está tudo resolvido. E, de uma certa forma, está. Mas e os passos seguintes da nossa caminhada com Jesus? E uma diferença de uma vida verdadeira de qualidade que nós devemos viver. Quais são os passos que nós continuamos dando depois desses 2 que nós demos em relação à eternidade? Ontem pela manhã ouvi uma mensagem de Hernandes Dias Lopes, né? Se você não sabe, no sábado às 8 da manhã, pela Rede TV, é um programa chamado Verdade e Vida, de 8 a 8:30 da manhã. Então, todo sábado tem uma pregação do Hernandes Dias Lopes por ali. E a pregação de ontem foi sobre os sinais da vinda de Cristo. E um dos sinais que é apresentado em Mateus 24 é: pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E esse amor de muitos é exatamente aqueles que conhecem a Jesus. Aqueles que já deram esses passos em relação à eternidade, mas este sinal é este sinal de esfriamento com relação à nossa caminhada com Deus. Queridos, a igreja, ela deixou de impactar o mundo porque nós nos tornamos uma geração fast food, comida rápida. Nós pensamos que Deus é uma geladeira que a gente abre assim: hoje eu quero isso aqui, hoje eu quero isso acolá, isso aqui também. E nós fechamos aquela geladeira, pronto, estamos satisfeitos com aquela alimentação que nós mesmos escolhemos. Estamos realmente tratando a Deus da mesma forma. Eu já estou satisfeito, eu já dei os 2 passos mais importantes para a eternidade, então eu não preciso mais dar nenhum passo. É aí que você se engana. A caminhada continua. Já se diz que para você começar uma caminhada, você tem que dar o primeiro passo. E os passos restantes? Então, o que está acontecendo com muitos que já deram esses 2 passos para a eternidade, mas que hoje a sua vida... Que vida? Não impacta a vida de outro. Alguém, ao olhar para a nossa vida, olha assim e diz: é isso aí que é uma caminhada com Jesus? Se for isto aí, eu não sinto nenhuma atração. Diferente da história da igreja, que é uma história muito bonita. Muitos homens, muitas mulheres têm realmente um legado histórico. Chegaram a influenciar N pessoas nos seus países, deram as suas vidas sacrificialmente pela Igreja de Jesus. Mas será que isso é uma cultura do povo maraguapense? Ou será que isso é falta de convicção no nosso coração? Sim, passos são decisivos, eles são importantes e determinantes. Passos realmente determinam.
para onde nós vamos. E o primeiro passo, aliás, os dois passos estão descritos no versículo 9. O primeiro passo para a eternidade é confessar com a nossa boca a Jesus. Mas veja bem que o versículo 9 é bem claro: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Então, a confissão positiva, a confissão verdadeira, é dizer, a partir de hoje, Jesus, tu serás o meu Senhor. Tu serás o meu Senhor. E Senhor manda, ou Senhor é subserviente? Jesus manda na sua vida, ou você entende um Jesus que está ali somente para lhe servir? Afinal de contas, quem é que manda? É você ou é Jesus? Talvez você esteja... Não, é Jesus que manda na minha vida, mas isso talvez não reflete uma verdadeira realidade. Você talvez diz, Jesus manda, mas porque é apenas um praxe para a nossa mente. De fato, Jesus não manda. E a Bíblia diz claro, o primeiro passo é confessar com a nossa boca a Jesus como Senhor. Note bem que boca e coração estão mencionados nos 3 versículos. No versículo 8 fala que a palavra está perto de nós, perto de ti, na tua boca e no teu coração. No versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, observe como boca e coração estão relatados nos 3 versículos. Isto significa a importância de dizermos para Deus, nós temos que dizer para Deus. E alguém diz, né, a fala tem poder. Mas aqui confessar é nós dizermos para Deus. Então aí tem uma diferença muito grande. Dizer para Deus o quanto nós somos pecadores. Dizer para Deus o quanto nós somos pecadores. Eu tenho coragem, queridos, de procurar aquelas pessoas que falam mal de mim, para dizer assim para elas: eu sou muito pior, mas 1000 vezes pior do que aquilo que você fala de mim. Mesmo assim, eu agradeço por você falar de mim. Você tem coragem de fazer isso? Eu tenho coragem de fazer isso. Porque para nós, né? Falou mal de mim, então a gente se estressa, etc. Não, eu vou lá, aquelas pessoas, corajosamente dizer para elas: mas você está errado ao meu respeito, eu sou pior, mas 1000 vezes pior do que você falar de mim. Então nós temos que confessar a Deus que nós somos pecadores. Pecadores que dependem unicamente da graça de Deus, somente a graça de Deus é que nos salva. Somente.
Não tem nenhuma participação no nosso coração, no nosso ser, não tem nenhuma bondade. Para que Deus tivesse inclinado os seus olhos e dizer, não, eu vou salvar aquele ali, porque aquele ali é bom. Não, aquela ali é boa. Não, a Bíblia diz, não há um justo nenhum sequer. Não há um só que faça o bem. Todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Eu fico impressionado. Tem um momento na vida que todas as pessoas se tornam boas. Você sabia disso? Você sabia? Qual é esse momento? Né? No nosso funeral, não é não? As pessoas vão no nosso caixão, mas fulano era tão bom, o cara não valia o que o gato cheira em terra. Né? Esse fulano era bom demais, rapaz. Morreu. Gente do céu. Eu não acredito. Que pessoa boa, que pessoa... Morreu? Eu não acredito nisso. Morreu. Mas todo mundo se torna bom. Né? Todo mundo diz assim, eu espero que Deus tenha um lugar reservado lá no céu para essa pessoa tão boa. Gente, a palavra de Deus não fala assim. Por isso nós temos que confessar com a nossa boca quem somos, pecadores. Nós devemos confessar o quanto estamos arrependidos e que confiamos somente em Cristo para a nossa salvação. Jesus tem que ser o nosso Senhor, o nosso tudo, o absoluto. Por isso que eu disse hoje, antes da ceia, pessoas podem ter lugares especiais e importantes na nossa vida? Sim, podem sim. Mas Jesus tem que ser o mais. Jesus tem que ser o absoluto. O acima de todos. Acima de tudo. Acima de todos. Tem que ser realmente Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Acima de todos, Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos glorificar o nome de Jesus. Irmãos, não era nem para eu pedir isso aí. Quando eu digo que Jesus tem que estar acima de tudo, você deve glorificar a Deus. Ai de nós, se não fosse Jesus, o absoluto, e que precisamos dele aqui, agora e também para a eternidade. Aqui, agora e também para a eternidade. Primeiro passo, confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor. No versículo 9 continua dizendo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E em teu coração, o segundo passo é crer de todo o coração que Jesus ressuscitou. Ou seja, Ele vive. Jesus está vivo. Mas nós vivemos essa realidade dia a dia. Queridos, Jesus, Ele olha para mim, para você. Ele olha para as nossas vidas. Ele olha para as nossas ações. Ele sabe se nós o amamos, como realmente nós confessamos que o amamos. Ele sabe como nós o servimos. Jesus está vendo.
porque Ele está vivo. A Bíblia diz, se no teu coração você acreditar, crer é confiar. Ele está vivo. Isso significa que podemos nos relacionar com Jesus. Isso significa que nós podemos conversar, andar, levantar, deitar, ir e vir para o trabalho. Isso significa relacionamento com Jesus. Por quê? Porque Jesus está vivo. Segundo passo, crê de todo o nosso coração que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, mas especialmente que Ele está ao nosso lado. Ao nosso lado. Você já se perguntou assim, e é legítimo nós perguntarmos, por que nós passamos por momentos difíceis? Você passa por momentos difíceis? Nós passamos por momentos difíceis? Por que é necessário os momentos difíceis sobre nossas vidas? Gente, como amadurecemos quando depois que passa o processo do momento difícil, nós mesmos vemos a melhora, a transformação que acontece na nossa vida, e por incrível que pareça, essa transformação, ela vem somente através dos momentos difíceis. Porque a nossa natureza, queridos, a nossa velha natureza não tem jeito, queridos. É crucificar a velha natureza. Então, nós crescemos, nós amadurecemos, nós somos transformados através dos momentos difíceis. Então, é por isso que eles vêm sobre as nossas vidas. Mas o importante de tudo isso é saber que Jesus está vivo e que Ele está ao nosso lado, ao nosso lado. Ele pode nos ouvir, Ele pode nos ver como agimos e como vivemos. Ele pode ver claramente se confiamos completamente nele. Ele pode ver isso aí. Porque a Bíblia diz, né, que nós temos que crer de todo o nosso coração. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, esses são os dois passos. Jesus está conosco para que nós possamos decidir ter uma caminhada de vida presente e também futura com Ele. Queridos, a morte é só uma passagem para a eternidade. Somente uma passagem para a eternidade. Mas os lucros, os dividendos do nosso investimento aqui, as nossas recompensas, os nossos galardões só serão depois da nossa morte. Que galardões, que investimentos nós temos a receber futuramente de Jesus? Se aqui na nossa caminhada nós não estamos fazendo esses investimentos, se aqui na nossa caminhada nós não estamos vivendo uma vida de impacto, se aqui na nossa caminhada nós estamos
Não estamos completando a missão, como é realmente a campanha de missões mundiais aqui. Então, o que nós estamos investindo aqui para termos realmente as recompensas futuras? Então, é uma caminhada, queridos. É uma caminhada. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas, capítulo 16. E tem realmente uma leitura, Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. E eu quero mostrar aqui para você um exemplo bíblico de alguém que poderia ter uma vida presente, uma vida futura maravilhosa. Mas essa pessoa rejeitou. A Bíblia diz, no versículo 19, Lucas 16, 19, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura, uma roupa cara, só quem podia comprar na época, né, que era um tecido branco, tingido para ficar vermelho. E além desta roupa, ele se vestia de linho finíssimo. E todos os dias ele se regalava muito bem. Claro, a riqueza traz todos esses deleites e muito mais. Mas geralmente alguém numa condição dessa nunca pensa no que vai acontecer com ele após a morte. Ora, o cara era rico, se vestia muito bem, se regalava todos os dias, diariamente. Para que se preocupar com a eternidade? Aí diz também, havia certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, enfermo, jazia na porta daquele homem. E ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as suas feridas. Veja bem que do versículo 20 a 22, alguém numa condição totalmente desfavorável é que é encontrada a esse homem no versículo 19. Mas veio aquele acontecimento que é natural para todo mundo. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Imediatamente no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Lázaro, aquele mesmo mendigo que jazia na porta dele, no seio de Abraão. Então, clamando, interessante como as coisas mudam, né? Lá na eternidade, o homem que vivia regalado esplendidamente, agora estava clamando. Clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Um homem que nunca pediu misericórdia. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse Abraão, filho, você lembra que você recebeu os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males? Agora aqui, porém, ele está consolado e tu estás em tormento. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar de lá para cá não podem, nem os de nós passar para lá. Então ele replicou, Pai, eu te imploro, que mandes a Lázaro na minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que Lázaro lhe dê testemunho, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Queridos, esse homem estava somente a 2 passos da eternidade.
como diz o versículo 19, uma vida aqui que a riqueza realmente pode conduzir. Mas na eternidade, depois da morte, a pior vida que ele conheceu. O homem estava, versículo 23, no inferno, estava em tormentos, estava no versículo 24, atormentados em chamas. Versículo 25 diz também que ele estava em tormentos. E lá, veja bem como a memória fica. Aquele homem lá na eternidade sabia que nesta vida aqui ele tinha sido rico. Ele tinha uma vida bastarda. Ele se vestia de púrpura, ele se vestia de linho finíssimo, ele tinha comida de boa qualidade, ele tinha um mendigo na porta dele, ele sabe o nome do mendigo, ele lembra de tudo aqui nesta caminhada. Ele lembra. Mas agora ele está na eternidade. E ele está em tormentos. E ele clama. E ele se humilha. E ele pede até para aquele mendigo colocar a ponta do dedo. Já pensou? Quando coloca a ponta do dedo em água, então fica na falange do dedo uma gota d'água. Ele estava querendo aquela gota d'água do dedo daquele mendigo. Por quê? Porque estava atormentado em chamas. E ainda mais se preocupou com seus 5 irmãos, sua família. Diz lá, versículo 28, manda Lázaro voltar para a terra, para clamar, para dizer para os meus 5 irmãos, para que dê testemunho, para que eles não venham para este lugar de tormento onde eu estou. Eu digo isso para todos nós nessa noite. Até o inferno clama por nós. Até o inferno clama por nós. Até o inferno diz para nós: rapaz, a melhor coisa que você fez na sua vida, você foi dar esses 2 passos para a eternidade. A melhor coisa que você fez na sua vida é você ter Jesus como o Senhor da sua vida. É isso que a mensagem do inferno diz para nós. Por isso que eu digo, queridos, na nossa caminhada, nós podemos ser melhores do que nós somos. E nós precisamos ser melhores. Porque, afinal de contas, nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Então, até o inferno diz para nós que nós temos a melhor vida, que nós estamos em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que foi feito de novo na sua vida, meu querido? Onde está essa novidade de vida? Até o inferno diz para nós que estar em Cristo Jesus é o melhor lugar que todos nós podemos estar. Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado. A Bíblia diz: aquele que nos livrou no passado, livra no presente e nos livrará de tão grande morte. Livrou, livra e nos livrará de tão grande morte. Somente Jesus, queridos. Somente Jesus. Somente Jesus. Vamos glorificar mais uma vez o nome de Jesus nessa noite.
somente Jesus. Esse homem rico, até hoje, ele está na eternidade, em sofrimento. E lembrando de todas as oportunidades que teve para dar 2 passos, somente 2 passos para a eternidade, e ele não deu. Quase concluindo, diz: o que acontece quando eu confesso com a minha boca e creio no meu coração a Jesus como Senhor? A resposta ainda está no versículo 9, no final, e é uma resposta bem direta. Vou ler novamente, versículo 9, diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Tu serás salvo. Tu serás salvo. Essa é a palavra que está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos. Mas que passo você tem dado em relação à eternidade? E se você já deu os passos, como é os passos de firmeza na sua caminhada em relação à eternidade? A resposta de Deus é direta: tu serás salvo. Agora, concluindo, estes certamente são os 2 passos mais importantes da sua vida. Pense bem, esses são os 2 passos mais importantes da sua vida. Eles decidem onde você vai passar toda a sua eternidade. Eu não estou falando aqui de dias, meses ou anos. Eu estou falando de eternidade. Não, a eternidade não se mede em dias, meses e anos. A Bíblia diz que sua eternidade será profundamente triste. E lá na eternidade, você terá também um profundo arrependimento, como este homem mencionado em Lucas 16. Um profundo arrependimento. Porque aqui nesta vida você teve a oportunidade. Você que não tem Jesus nessa noite, você que está tendo uma oportunidade tremenda de confessar e de crer em Jesus. Muitos que estão na eternidade tiveram essa oportunidade de confessar e de crer em Cristo e não quiseram e rejeitaram. E nós, mediante a Bíblia, dizemos: hoje eles estão profundamente arrependidos. 2 passos para a eternidade.